Essa é uma história que eu considero bastante difícil de adaptar para uma série de TV de forma fiel, então é de se esperar que eles vão decidir por algumas mudanças. A questão é, quais vão ser essas mudanças? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Last of Us, mais especificamente da segunda temporada da série da HBO, que adapta os jogos de mesmo nome. Tem um monte de vídeo aqui no canal sobre The Last of Us, vou deixar tudo linkado aqui na descrição pra vocês. Estou fazendo esse vídeo aqui porque agora a gente tá muito perto da estreia da segunda temporada da série. Se tudo der certo, esse vídeo sai por volta do dia 12 de março, e a segunda temporada já teve sua data divulgada. O primeiro episódio vai ao ar no dia 13 de abril, ou seja, estamos aí há um mês mais ou menos. E como eu gosto muito desse universo de The Last of Us, eu adoro falar sobre essa série, e eu sei que vocês gostam também, porque muita gente tem me perguntado nos últimos tempos sobre cobertura de The Last of Us e tudo mais. Eu já vim fazer esse vídeo que vai funcionar como um esquenta pra cobertura, porque sim, teremos cobertura semanal da segunda temporada de The Last of Us. Eu ainda não tenho todos os detalhes, tô terminando de definir algumas coisas, mas em breve eu conto pra vocês. Fica de olho na aba comunidade aqui do canal, porque eu sempre faço esses avisos por lá e também nas minhas redes sociais. Pra começar, eu já quero avisar que eu vou evitar dar spoilers muito pesados aqui nesse vídeo. Talvez lá pro final eu possa discutir uma coisa ou outra, mas eu sempre vou avisar antes, tá? Porque eu sei que The Last of Us depende muito da sua parte dramática, dos acontecimentos, das reviravoltas, então eu sei que muita gente vai preferir ver esses momentos pela primeira vez na televisão, mas eu também sei que muita gente que me segue jogou o jogo, já sabe mais ou menos o que vai acontecer, se não fizerem muitas mudanças aí durante a temporada. E pra essas pessoas, então, eu vou fazer aquele mini momentinho lá no final do vídeo, mas eu vou avisar antes, então fiquem tranquilos, todos vocês. Não vai ter spoilers pesados aqui nesse vídeo, tá? Por conta disso, eu queria pedir gentilmente que vocês aí nos comentários que já estão fazendo memes, piadinhas com coisas que acontecem nessa temporada, evitem, por favor, tá? Vamos deixar o amiguinho ter a experiência aí pela primeira vez. Avisa os dados como vai ser essa segunda temporada de The Last of Us. Como eu falei, a estreia da temporada vai ser no dia 13 de abril, que é um domingo, ou seja, todo domingo aí teremos aquele momento tradicional de ver uma série da HBO tarde da noite, passar a semana inteira discutindo. Os episódios vão sair às 11 da noite, quando a gente converte pro horário do Brasil, e vão ser 7 episódios no total, ou seja, uma temporada bem curtinha. A gente vai ficar menos de 2 meses com The Last of Us. Mas eu já quero adiantar que essa não é a última temporada da série. Tem muitas pessoas que me perguntaram isso quando eu abri um post pedindo as dúvidas de vocês. Eu entendo a pergunta porque a primeira temporada adaptou basicamente o primeiro jogo completo e a DLC ainda ali no meio. Então era de se esperar que a segunda temporada fosse adaptar o segundo jogo completo. E a gente não tem um terceiro jogo de The Last of Us, então a série terminaria aí, né? Mas não é bem assim, porque o segundo jogo impõe uma série de desafios na adaptação, que eu já vou comentar depois, tanto desafios na estrutura narrativa do jogo, quanto desafios na quantidade de coisas que acontecem. É um jogo muito mais longo do que o primeiro. Daqui a pouco eu desenvolvo mais isso, mas enfim, não daria pra adaptar o segundo jogo completo em uma temporada. Acho que seria praticamente impossível, a não ser que eles mudassem completamente tudo. E os criadores da série, o Craig Mazin e o Neil Druckmann, sabem disso. Eles já disseram que não, a segunda temporada não vai ser a última. Eles já estão com mais temporadas planejadas. Eles ainda não sabem quantas serão no total até a série acabar, mas provavelmente vão ser umas 3, talvez 4. Então essa dúvida acho que já tá solucionada. Não vai acabar na segunda temporada, essa não é a temporada final da série. E eu já cheguei respondendo isso aqui e tal, mas só pra contextualizar, caso você não saiba o que é The Last of Us, você caiu aqui de paraquedas, não viu a primeira temporada ainda, veja, por sinal. Mas contextualizando muito rapidamente sobre o que é The Last of Us. É uma história que se passa em um mundo pós-apocalíptico, em que a humanidade foi quase que totalmente eliminada. Existem alguns sobreviventes, mas assim, quase toda a sociedade que a gente conhece não existe mais, porque surgiu uma epidemia causada por um fungo que basicamente transforma as pessoas em zumbis. Eles não usam o termo zumbis na série, falam infectados, mas esses seres lembram bastante os zumbis, então eu gosto de falar assim só pra simplificar, tá? A história da primeira temporada se passa vários anos depois desse apocalipse zumbi, então já existem comunidades bem estabelecidas de humanos sobreviventes, mas ainda é muito difícil a sobrevivência de forma geral nesse mundo, porque qualquer lugar que você vai pode ter infectados. E mesmo as comunidades de humanos sobreviventes ali criam suas próprias regras, e elas podem ser ou lugares de boa, ou podem ser lugares que são comandados por pessoas sem nenhum escrúpulo, pessoas que cometem atos terríveis. Então ali ao redor do mundo de The Last of Us a gente vê vários tipos de sobrevivência e várias formas que a humanidade encontrou para se manter ali no meio desse apocalipse zumbi. É basicamente uma história de apocalipse zumbi, mas The Last of Us não é muito sobre esse apocalipse. The Last of Us, pelo menos na sua primeira temporada, é uma história principalmente sobre esses dois personagens, o Joel e a Ellie. O Joel é o cara que viveu a sociedade normal antes dos infectados surgirem, e agora já tá bem mais velho e recebe a
a missão de escoltar essa garota chamada Ellie para encontrar uma comunidade que é basicamente a resistência nesse mundo, que são os vagalumes. Existe um motivo para levar a Ellie para os vagalumes, a Ellie é uma pessoa especial, mas a história acaba não sendo tanto sobre isso, e sim sobre como a relação do Joel e da Ellie se desenvolve. Os dois vão se aproximando e criando um vínculo muito forte. Lógico que tem muito mais coisas na primeira temporada, tem outros personagens, tem histórias muito fortes desses outros personagens também, mas meio que tudo é em relação a esses dois personagens. Quais são as motivações do Joel, quais são as motivações da Ellie, como esses dois se conectam e a relação deles se desenvolve. Eu recomendo muito a primeira temporada de The Last of Us, e para as pessoas que ainda não assistiram ou quem já viu, mas quer relembrar um pouco o que aconteceu, tô vendo se eu vou conseguir fazer um resumo da temporada a tempo da estreia aí, mas caso eu não consiga, tem um bom recurso para relembrar o que aconteceu, que é ver os vídeos do Podcast of Us, que foi o podcast que eu fiz da primeira temporada junto com o André do Jogabilidade. Eu vou deixar aqui na descrição. Lá a gente discute cada um dos episódios, então é muito bom para relembrar o que aconteceu, todos os detalhes, e a gente também faz vários comparativos com o jogo, porque a gente gosta bastante do jogo. Enfim, fica aí a recomendação. Mas eu achei legal fazer meio que essa revisão do que é a primeira temporada, lógico que é uma visão muito simplificada, porque eu não quis dar detalhes da história e tal, pra dizer que a segunda temporada vai ser uma coisa que, ok, constrói em cima da primeira, porém ela vai pra um caminho completamente diferente. Então o primeiro jogo é sobre essa relação se desenvolvendo, sobre o Joel e a Ellie bem ali no centro, mas o segundo jogo é um pouco diferente. Ele também é sobre a relação do Joel e da Ellie, mas além disso ele é sobre várias outras coisas. Ele vai expandir esse mundo, vai trazer outros personagens com muita importância, e junto com esses novos personagens bastante importantes, tem outras discussões que são acrescentadas. Se você é novo no universo de The Last of Us, você nunca jogou nada, não viu a primeira temporada da série, eu diria que é essencial, é extremamente importante ver toda a primeira temporada, e mesmo se você já tiver assistido, talvez rever o último episódio da primeira temporada, porque é ele que vai pautar muitas das discussões que acontecem na segunda temporada. Mas eu já vou falar mais sobre isso. Queria falar de uma outra coisa agora. A gente sabe que o mundo de The Last of Us é bem impiedoso e os personagens precisam se adaptar o tempo todo pra resistir e sobreviver. Uma única escolha errada pode significar um monte de problemas pra eles. O nosso cotidiano não é tão caótico assim, mas é bastante importante a gente fazer escolhas inteligentes pra facilitar nossa vida. Como, por exemplo, escolher peças com um bom custo-benefício, praticidade e conforto, tipo as da Insider. Além de serem super gostosas de usar e desamassarem sozinhas no corpo, elas são mega versáteis. Tipo essa Structure Cropped que eu tô usando aqui pra gravar o vídeo, mas que eu já usei várias outras vezes pra sair ou até pra ficar em casa de boa. Você que já me viu falar da Insider aqui antes, talvez se lembre que tem um desconto exclusivo pros inscritos do canal, né? Mas hoje vai ser ainda melhor, porque o site da Insider também tá com os descontos do mês do consumidor. Todo dia de março vão rolar promoções diferentes. E o meu cupom MICAN, assim como tá escrito na tela, MICAN com 3 N's no final, te dá 15% de desconto cumulativo. Ou seja, que vai somar com as promoções lá do site da Insider. Desse jeito você pode conseguir até 35% de desconto nas peças. Então é o momento ideal para você que quer ver qual é a das roupas da Insider. Eu tenho certeza que você vai sentir a diferença dessa praticidade no seu dia a dia. É só clicar no link que eu deixei na descrição que o meu cupom já vai ser aplicado direto no seu carrinho. Vai lá para aproveitar o mês do consumidor e garantir todo o conforto e a versatilidade das roupas da Insider com até 35% de desconto. Muito obrigada, Insider, e bora pro vídeo! Já vou falar mais dessa questão do final da primeira temporada e como isso desemboca na segunda, mas o importante pra vocês saberem nesse momento aqui é que a gente vai ter um salto temporal, um time skip de 5 anos entre o final da primeira temporada e o começo da segunda. Isso quer dizer que a Ellie, que era uma adolescente quando a gente viu a primeira temporada, já se tornou uma jovem adulta. Ela tá mais madura, tem mais vivência, passou por mais experiências e tá mais independente de forma geral. E ela e o Joe, no começo dessa história, estão morando na comunidade de Jackson, que a gente já viu na primeira temporada de The Last of Us. Sabe aquele lugar super bacana que a gente vê que morava o Tommy, o irmão do Joe, junto com a Maria, que é a líder ali? Então, eles estão por lá nesse momento aí, 5 anos depois, mas não é que as coisas estão lá muito bem entre eles. E aí a gente fica se perguntando o que aconteceu nesses 5 anos de intervalo. A gente vê que aquela relação entre os dois, que tinha se tornado algo muito próximo, algo muito pai e filha, acaba parecendo uma coisa um pouco mais distante agora. E pelos trailers que saíram até agora, a segunda temporada
com certeza vai explorar isso e vai explorar também alguns momentos ali, alguns flashbacks desses 5 anos, que é uma coisa que acontece no jogo também. Eu acho que é bastante importante eu ressaltar aqui que a série não vai ser necessariamente igual ao jogo, porque como eu falei mais cedo, tem algumas questões na estrutura do jogo, na forma como ele é contado em geral, que seria um pouco mais complicado de trazer pra TV. E eu tô bastante curiosa pra ver como que eles vão fazer isso. Mas tem uma coisa que eu acho que já dá pra comparar um pouco com o jogo em relação a esses flashbacks que vai ter de acordo com os trailers. O segundo jogo é protagonizado principalmente pela Ellie, e a gente controla ela em uma jornada ali na região de Seattle. Mas em alguns momentos dessa jornada dela, a gente tem alguns flashbacks, que mostram alguns momentos importantes que aconteceram nesses últimos 5 anos na relação dela e do Joel. Então a gente já sabe que vai ter momentos assim na série também. Outra coisa que a gente já sabe que vai ter na série são personagens que já tinham até aparecido, por exemplo, o Tommy, a Maria. Mas a gente também tem vários nomes novos no elenco, pessoas que vão interpretar personagens que estão no segundo jogo e até alguns personagens que não aparecem no segundo jogo. Começando pela Isabela Mercê, que vai interpretar a Dina, que eu chamo de carinhosamente de namoradina, porque ela é um interesse romântico bem importante da Ellie no segundo jogo. Ela é uma personagem que eu amo em The Last of Us Part 2, então eu tô bastante animada pra ver como que vai ser essa representação da Dina no live action. A Dina também mora lá em Jackson e ela acompanha a Ellie nessa ida pra Seattle. Outro personagem importante ali de Jackson que vai aparecer na série é o Jesse, que vai ser interpretado pelo Ian Mazzino. Até o momento que eu gravei esse vídeo, a gente ainda não tinha o elenco completo da série, e tem também alguns personagens que eu não quero detalhar muito o que eles fazem, porque eu acho que é uma coisa que é mais pra frente na história, e aí é melhor vocês acompanharem direto na série. Então eu vou falar bem brevemente aqui. A gente já tem, por exemplo, os atores da WLF, que é um grupo de sobreviventes que fica ali na região de Seattle, entre eles o Manny, a Mel, a Nora e o Owen. Outra personagem desse núcleo da WLF, que é bastante importante pra segunda temporada, é a Abby. E ela é uma personagem que sempre gerou polêmica entre os fãs de The Last of Us, já gerou polêmica na época do jogo e está gerando polêmica agora pela escolha de atriz pra interpretar ela no live action. Nesse caso, quem vai interpretar a Abby é a atriz Caitlin Dever. E por que muitas pessoas estão revoltadas com a escolha? Não é pela atriz em si, não é pelo rosto dela, pela competência dela, mas sim porque ela não é musculosa. Porque a Abby, em The Last of Us Part 2, é uma personagem que é bastante musculosa. Ela tem os bração, entendeu? E assim, normalmente, eu acho que essas reclamações, essa revolta com escolha de elenco, acaba sendo uma coisa nada a ver, tá? Por exemplo, quando escolheram Bella Ramsey pra interpretar a Ellie, muita gente falou mal, e até hoje falam mal, porque Bella não se parece, assim, tanto fisicamente com a personagem. Mas isso eu acho uma reclamação muito nada a ver, tá? Porque pouco importa a aparência da Ellie pra história de The Last of Us. No caso da Abby, eu entendo um pouco mais as reclamações, tá? Porque assim, o Neil Druckmann falou sobre a diferença e vai ter mais drama, talvez menos ação, menos violência, e então não importava tanto assim a aparência física da Abby. Porém, eu acho que o fato da Abby ser rata de academia, entendeu? Malhar bastante, é uma característica física dela que tá bastante atrelada à personalidade da Abby no jogo, a determinação dela, o empenho dela em determinadas coisas. Sem entrar muito em detalhes aqui, a gente tá falando de uma pessoa que passou muito tempo focada em um objetivo e ela ser forte fazia parte desse objetivo, na minha opinião. Então eu odeio concordar com reclamações em relação a elenco, porque normalmente eu não gosto disso, mas nesse caso eu acho que as reclamações têm um pouco de razão. O que obviamente não quer dizer que a atriz tenha que receber xingamento, que a série tenha que receber xingamento, porque eu sei que muitas vezes isso descamba pra esse lado, tá? Então já quero deixar bem explícito aqui que obviamente eu não concordo com essas coisas. Eu acho que todo mundo que trabalha na série merece respeito e a atriz não tem culpa nenhuma de que ela foi escolhida pra esse papel e não foi determinado que ela deveria ser musculosa, deveria malhar especificamente pra isso. Enfim, não é esse o caso, tá? Ela não tem culpa nenhuma disso, é uma decisão dos showrunners. Mas como eu falei mais cedo, a Abby é uma personagem que sempre gera discussão. Quando lançou The Last of Us Part 2, a discussão foi ao contrário, foi as pessoas reclamando que ela não deveria ser musculosa, porque como assim uma pessoa vivendo no mundo apocalíptico, ela teria que consumir X calorias e malhar tantas horas por dia pra ter os braços desse tamanho? Foi uma loucura naquela época, não quero entrar nesse assunto aqui, mas sempre qualquer coisa em relação a Abby gera esse tipo de discussão. Enfim, vamos para outros personagens que eu quero destacar aqui. O primeiro deles é o Isaac, que também faz parte da WLF, ele tem um papel de liderança ali. E uma coisa bastante interessante sobre o Isaac é que ele é interpretado pelo Jeffrey Wright, que é incrível, um ator maravilhoso, mas não é só por isso que é legal. É que o Jeffrey Wright é a pessoa que fez a voz original do Isaac no jogo, então é a segunda vez que ele vai interpretar esse papel, basicamente. Saindo agora da WLF, tem dois personagens que eles não estão exatamente no jogo, mas que foram transformados em basicamente personagens originais pra série. O primeiro deles é o Eugene, que é mencionado no jogo, mas
bem brevemente, e pelo que a gente viu em trailers e até pelo anúncio aí de casting do personagem, ele não só vai aparecer, como talvez ele tenha um papel um pouco mais importante do que simplesmente só ser mencionado. Mas a outra personagem, que se eu não me engano ainda não deram um nome pra ela, mas ela é interpretada pela Catherine O'Hara, ela é mesmo uma personagem completamente original da série. E ela aparentemente vai ser a terapeuta do Joel, o que realmente é uma mudança em relação ao jogo, mas eu já até imagino mais ou menos o que deve rolar nessas cenas com a terapeuta, se é que vai ter mais de uma cena, né? A gente não sabe ainda. No jogo, a gente vê o Joel contando o final da primeira temporada pro Tommy, pro irmão dele. E eu acho que na série eles podem ter substituído esse momento por uma conversa com uma terapeuta. O que eu não sei se é uma mudança positiva ou negativa. Pra ser sincera, é só uma mudança. De forma geral, eu não vejo nenhum problema, nem nenhuma vantagem, sabe? Eu acho que ele contar pro Tommy é bacana porque cria essa relação próxima de irmãos que são ali os guardadores de segredos um do outro, mas ao mesmo tempo a gente sabe na série que a relação do Joel com o Tommy pode ser um pouco difícil às vezes, um pouco complicada, e talvez pra uma terapeuta que tivesse um compromisso ético de nunca contar nada pra ninguém, de não julgar e tudo mais, o Joel pudesse conversar mais abertamente. Mas também não sei se é muito perfil do Joel fazer isso. Não sei. Comentem aí o que vocês acham sem spoilers, por favor. Por outro lado, né, eu acho que isso ajuda também a construir Jackson como essa comunidade bem saudável, uma comunidade que, poxa, tem até atendimento terapêutico ali, né, cuida da saúde mental dos seus habitantes. É um ponto a mais ali de construção de mundo. Não sei. Digam o que vocês acham. E tem mais adições ao elenco dessa temporada, só que na verdade são mais infectados, porque a gente viu vários tipos de infectados diferentes ali na primeira temporada, né? E a gente vê que conforme passa o tempo ali do contágio, conforme eles estão há mais tempo com o Cordyceps, que é o fungo que causa essa infecção, quanto mais tempo eles passam em determinadas condições com esse fungo, mais avançada vai ficando a infecção e o corpo deles vai se modificando, assim como o comportamento deles, né? Então a gente tinha ali, por exemplo, os clickers, que são esses que não enxergam, mas eles fazem um som de estalo, que é bem característico, é um dos inimigos mais famosos de The Last of Us, mas a gente também tinha outros tipos mostrados na primeira temporada. Só que agora na segunda temporada a gente deve ter mais tipos sendo apresentados, assim como foi no jogo. O Neil Druckmann, por exemplo, disse: você verá uma evolução diferente dessa infecção. Isso manteve certas partes do cérebro deles vivas, então eles são mais inteligentes. Eles coordenam, se escondem e fazem coisas que nunca vimos nenhum outro infectado fazer nessa série. Tô bem animada pra ver essas novas representações de infectados na série. Agora eu quero entrar em uma discussão de spoilers, mas ainda não é spoiler do segundo jogo, da segunda temporada, nem nada. É só caso alguém que ainda não terminou de ver a primeira temporada ainda esteja por aqui, só pra avisar que eu vou falar um pouquinho do final da primeira temporada. A segunda temporada, ou melhor, o segundo jogo, na minha opinião, toda a história dele surge em relação à discussão, ao discurso que aconteceu em relação ao final do primeiro jogo. Aqueles momentos finais do primeiro jogo, a decisão do Joel, a forma que ele comunicou essa decisão ou não pra Ellie, e todo o peso dele basicamente ter mentido pra Ellie. Aquele ok que ela solta no final, de eu não sei se eu tô acreditando nisso, mas ao mesmo tempo ele tá prometendo, né? Será que isso vai ser a verdade mesmo? Mas ao mesmo tempo eu gosto muito dele, eu confio nele. Enfim, todas essas coisas estão ali naquele ok da Ellie. E é interessante porque é um final relativamente aberto. Por isso eu achava até que não deveria existir uma continuação pro primeiro jogo. Porém, o segundo jogo, na minha opinião, é exatamente sobre essa discussão, sobre todas essas dúvidas que surgem com esse último diálogo da primeira temporada e do primeiro jogo. Ah, será que vai ter consequências? Será que a Ellie vai acreditar? Será que o Joel vai se arrepender? Vai contar a verdade? O que será que vai acontecer? Todas essas dúvidas que o final deixava em aberto acabam gerando, na minha opinião, o argumento do segundo jogo. Mas ele se torna muito mais do que só continuar a história e responder o que aconteceu ali entre eles dois. Eu falei lá no começo sobre como a primeira temporada e o primeiro jogo são muito sobre a relação desses dois personagens, do Joel e da Ellie, e o segundo jogo é sobre isso e muito mais. É sobre um possível afastamento deles e os motivos para isso acontecer, é sobre outras comunidades de sobreviventes e consequências do que foi feito lá atrás. E sobre repensar basicamente tudo que a gente tem ali na cabeça sobre a Ellie, sobre o Joel, e por isso mesmo é uma história bastante difícil em vários aspectos. Ela é difícil de ser contada, é difícil de ser adaptada, é difícil de jogar. E eu imagino que a segunda temporada seja relativamente difícil de assistir também por algumas pessoas. Lógico que eu não sei aí quais decisões de adaptação que eles vão fazer. Já falaram várias vezes que vai sim ter algumas mudanças. O Craig Mazin falou que às vezes fazemos as coisas que você pensou que faríamos de uma maneira diferente em um momento diferente. Então, talvez o spoiler que todo mundo tá esperando nem aconteça na hora que as pessoas estão esperando. Talvez aconteça de outro jeito. Ou
talvez aconteça igual, talvez ele esteja falando de outro momento. Mas assim, tem várias coisas que eu sei que tem no segundo jogo que eles não devem colocar na série. E eles mesmos disseram que tem coisas que eles devem expandir, coisas que simplesmente não se traduziriam bem ali pra série e eles não vão botar. Dito isso, agora eu quero entrar em um momento mais spoilerístico mesmo. Eu vou deixar aqui o tempo pra você pular, se você quiser, porque agora sim eu vou falar do segundo jogo, e por mais que eu não vá falar com todas as letras, muitos spoilers, eu acho que é uma revelação importante. Então, pula aí, tá na tela. Desde que confirmaram a segunda temporada de The Last of Us, eu fiquei pensando como diabos eles vão adaptar esse jogo. Quem jogou The Last of Us Parte 2 sabe que o jogo é dividido de formas muito específicas, né? Você tem o momento inicial do jogo e aí você tem os 3 dias em Seattle, que são jogados 2 vezes, basicamente. Primeiro com a Ellie e depois com a Abby. É um jogo que explora, de uma certa forma, aquela estrutura Rashomon de contar uma história, que você mostra os mesmos acontecimentos de lados diferentes. Então você vai mostrando várias versões ali do mesmo fato. E isso no jogo vem como uma reviravolta, porque a Abby é a grande antagonista do jogo até esse momento da mudança de perspectiva. Quando você tá no terceiro dia com a Ellie, por mais que a Ellie tenha cometido ali um monte de coisas que fazem você ficar, opa, Ellie, calma aí, você ainda tá com ela como protagonista, você tá na perspectiva dela e tá buscando aí desenfreadamente essa vingança contra a Abby. Quando o jogo te coloca na perspectiva, na pele da Abby, isso é uma coisa que choca, que gera rejeição, que dá vontade até de largar o jogo no meio. E eu acho que algumas pessoas fizeram isso. Mas conforme o jogo vai avançando e você vai vivendo na pele da Abby, você vê muitas coisas que são diferentes do que imaginava. Inclusive em relação a Ellie. A Ellie, o Joe, o Tommy e as pessoas de Jackson são vilões na perspectiva da Abby. Eles são os antagonistas. E muitos que você via como inimigos bem fáceis de eliminar no estágio da Ellie, quando você tá na parte da Abby, você vê que são pessoas que têm suas histórias, seus defeitos, suas individualidades. E isso é uma coisa que é contada, na minha opinião, de uma forma bem interessante pela estrutura do jogo, mas também pelos temas da própria história contada mesmo. Então você tem, por exemplo, a Abby conhecendo pessoas da comunidade inimiga ali da WLF, e isso fazendo também com que ela experiencie essa tal da alteridade, né? Ela vai ver o outro. Então isso tá não só no conteúdo, como também na forma do jogo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é um pouco difícil trazer esse nível de imersão na narrativa pra uma série. Não acho que seja impossível, até porque a estrutura Rashomon, essa forma de contar a história, existe muito antes de série de TV e de videogame, né? Mas meu ponto é que a história talvez seja contada de uma forma diferente. Porque se for pensar, o que seria meio lógico, né, se a gente fosse seguir exatamente que nem o jogo? Essa primeira temporada ia ser só o lado da Ellie, e a outra temporada ia ser só o lado da Abby, talvez. E aí depois uma outra temporada com o desfecho da história. Eu não acho que isso vai ser feito, gente. Assim, eu acho muito difícil, tá? Porque eu acho que isso seria muito arriscado. Imagina uma terceira temporada que ninguém ia assistir, porque as pessoas iam estar com raiva da Abby, não iam querer saber dela. Imagina passar ali 7 outros episódios só com a Abby. Pode ser que façam? Pode ser, mas eu acho que isso seria extremamente arriscado. Lógico que também foi arriscado no caso de The Last of Us Part 2, no jogo. Mas o jogo, as pessoas já tinham pago por ele, já tinham ele lá e iam continuar jogando ou não. Elas podiam largar no meio e meio que tudo bem. No caso da série, se as pessoas largarem no meio, a audiência vai ser horrorosa e a série vai ser cancelada. Então eu acho que isso não é uma possibilidade. Então como que eles poderiam fazer, talvez? Alternar episódios, Ellie e Abby? Acho que também não. Talvez eles pudessem no mesmo episódio colocar a cena de uma e a cena de outra? Também, mas eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles vão dar um jeito de simplesmente mostrar núcleos diferentes da série, talvez ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso pode minar um pouco toda essa ideia de tirar o seu chão como o jogo faz. Queria saber como vocês acham que pode ser feita essa parte estrutural. De novo, aqui eu tô falando com vocês, assim, mais com spoilers, mas nos comentários vamos tentar disfarçar os spoilers, não colocar, assim, uma forma muito óbvia, porque eu acho que se eles fizerem alguma brincadeira narrativa como acontece no jogo, vai ser uma surpresa muito bacana pra quem não conhece a história do jogo ainda, sabe? Então, acabando a parte de spoilers aqui. Por isso que eu falei mais cedo que esse grande spoiler que as pessoas estão comentando e tal, talvez nem seja o mais impactante da série. Depende muito da forma que eles vão contar essa história. Eu acho que tem muito mais em The Last of Us Part 2 do que um acontecimento específico. Eu acho que tem muita coisa pra ser explorada nessa história e vai sim ser diferente do que é no jogo. Não tem como. Mas eu acho até que isso pode ser algo positivo, dependendo da maneira que eles fizerem. Eu já falei que eu acho que o jogo ele é difícil de seguir em frente em muitas partes, né? E talvez a série, se mudar algumas coisas ali da narrativa, possa ser um pouco mais fácil de seguir, porque você não vai ter que ficar tanto tempo em determinadas partes, você pode mudar pra outras e tal. O
os acontecimentos podem ser os mesmos ou bem parecidos, mas talvez o ritmo possa mudar um pouco. Isso eu acho que pode ser algo bem positivo, mas eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E aliás, se você quiser saber mais sobre o jogo, tem um vídeo meu sobre ele e tem um podcast que eu participei com o pessoal do Jogabilidade, que é só sobre o jogo The Last of Us Part 2. É um podcast que tem 8 horas de duração e a gente fala assim muito, em muitos detalhes sobre o jogo, sobre essa questão do jogo fazer a gente se sentir mal, mas ao mesmo tempo ele mexer em coisas desconfortáveis e por isso ele ser um jogo tão fascinante, né? Quando eu joguei The Last of Us Part 2, eu fiquei tão assim impactada, eu nem sei se eu gostei do jogo, sabe? Mas ele me impactou de uma forma que eu queria muito falar sobre ele, eu queria muito mostrar ele pra outras pessoas, pra eu ter com quem conversar. E eu até peguei ele pra jogar de novo em live. Eu joguei ele em live. Eu tenho até vontade de fazer isso novamente, tá? Porque as lives estão lá na Twitch, eu não sei se ainda tem o arquivo e tal. Talvez eu faça no YouTube, quem sabe? Se vocês quiserem uma gameplay aí de The Last of Us Part 2, quem sabe eu faça aí durante a temporada, não sei. Mas talvez esteja arquivado lá pra quem quiser assistir. De qualquer forma, é isso. Eu acho que ele é um jogo que mexe com a gente e a segunda temporada tem esse potencial também. Eu não sei se vai ser tão intenso quanto no jogo. Acho muito difícil, mas eu acho que dependendo da maneira que eles fizerem, a gente pode ter uma das séries mais discutidas do ano, seja pro bem ou pro mal. Falta um mês aí pra estreia dessa temporada, eu vou estar aqui fazendo cobertura. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem ideias também pra cobertura, deixem aí. Se inscreve no canal pra não perder e não se esquece que tem o meu link da Insider aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!